Então, 4 coisas que os compositores fazem que eles não podem fazer. Então, eu vou concentrar aqui no nosso tema, tá? Vamos lá. Primeira coisa, considerar cadastro na sociedade como registro. Quando você cadastra sua música na sociedade, o que você faz é apenas informar os dados e porcentagens, os dados dos compositores, título da música, porcentagens de cada compositor. Vamos pela ordem. Título da música, porcentagens e nome completo de cada compositor. Isso que vocês fazem. Para que serve o cadastro na sociedade? Para vocês receberem direitos autorais de execução pública. O cadastro na sociedade, ele é válido para você receber direitos de execução pública. O que indica que, quando a sua música não está tocando publicamente, não é necessário ainda fazer cadastro. Certo? Que não tem o que a sociedade faça por você e o ECAD faça por você. Se a sua música ainda não foi gravada, não está tocando publicamente nos shows, nas rádios, nas plataformas digitais, etc. Então, o cadastro na sociedade serve para pagamentos de direitos de execução pública. O registro não. O registro é uma presunção de autoria e uma prova de anterioridade. Uma prova de anterioridade. Então, o registro ele é necessário a partir do momento que você se tornou compositor. Certo? Assim que você fez uma música, antes de você passar essa música para frente, você faz o registro. Ou seja, não precisa a música estar gravada para fazer isso. Você pode fazer a qualquer momento. E o cadastro na sociedade não é registro. Quando vocês falam, registrei minha música na Abramos, registrei minha música do OBC, registrei minha música na Socimpro, registrei minha música na Assim, registrei minha música na Mar, registrei minha música na Sbacen, registrei minha música na Sican. Errado, você não fez registro, você fez cadastro de música no sistema do ECAD, para que o ECAD possa pagar você toda vez que a música tocar publicamente. Então, a primeira coisa que vocês não devem fazer e que vocês fazem é considerar cadastro na sociedade, no banco de dados do ECAD, como registro de música. Não é, certo? Uma coisa que eu já disse para vocês é o seguinte, quando tem bloqueio de obra e por acaso uma outra sociedade que representa o seu parceiro precisar fazer uma alteração na obra e fizer um novo cadastro, esse cadastro que você está fazendo com a data de hoje, que você está contando com ele para servir de prova de anterioridade, ele vai sumir do ECAD e ele vai ser substituído por um novo. Então, o cadastro ele pode ser substituído por outro mais recente, então você perde a prova de anterioridade, então o cadastro não serve como registro. Combinado? Primeira coisa que o compositor faz e que ele não deve fazer, considerar o cadastro na sociedade como registro. Música sem registro não gera ECAD? Se você não cadastrar no ECAD, não vai gerar ECAD. Música sem registro não gera ECAD? Matheus, tem nada a ver uma coisa com a outra. Música sem registro é uma música que você não registrou na Biblioteca Nacional, ou na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou no musicasregistradas.com, ou em algum serviço de registro. Não tem nada a ver a música não ter registro com ela não receber ECAD. Se você não recebe ECAD, se você não cadastra no ECAD a sua música. Tá? Pessoal, foca no tema. Pergunta sobre isso. Vocês entenderam que o cadastro na sociedade não é registro? Entenderam? Tem que fazer o registro nos órgãos oficiais ou nos serviços de registro no cartório da sua cidade. Peça indicação dos colegas. Pode se filiar em 2 associações? Em categorias diferentes? Pode. Não recomendo, tá? Recomendo que você seja filiado a uma associação só, para você receber um relatório só e cobrar a pessoa que te atende, senão você vai se perder. Começo de carreira, já querer ser filiado em 2 sociedades, nem entendendo os relatórios ainda, não é aconselhável. Pessoal, registro só nos órgãos oficiais, cadastro na sociedade não é registro, entenderam? Foca no tema. Tô falando das 4 coisas que os compositores fazem que não deve fazer. Considerar cadastro na sociedade como registro. Entendido? Vocês estão fazendo um monte de pergunta aí e eu não tô vendo vocês focados no tema.
4 coisas que os compositores devem fazer, não devem fazer e que eles fazem. Cadastra através da sua sociedade a obra no ECAD e já considera isso como registro. Não é registro, cadastro na sociedade. Combinado? Entenderam? Eu quero todo mundo escrevendo entendi agora pra mim e parando de fazer pergunta que não tem a ver com o tema. O tema hoje são 4 coisas que os compositores fazem que eles não devem fazer. Eu tô na primeira. Entendido? Eu não vou responder perguntas agora. Eu quero que vocês respondam se vocês entenderam que cadastro na sociedade não é registro. Entenderam? Tô lendo. Dol, Anderson, Dinho, Vá, Red Honório, fazendo música. Todo mundo entendeu? Então, beleza. Foca no tema, gente. Para de ficar fazendo pergunta de fora do tema, que senão vocês vão se perder no assunto. Eu vou falar mais 3 coisas aqui e algumas delas você vai falar, meu Deus, eu não sabia. Tá focado no tema? Beleza? Então, primeira coisa que o compositor faz que ele não deve fazer: considerar o cadastro da música na sociedade. Duardim, sem perguntas, foca no tema. Considerar o cadastro na sociedade como registro. Registro é registro, cadastro na sociedade é cadastro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O registro é presunção de autoria e prova de anterioridade, tá? Para provar que a partir daquele dia que você fez o registro, você já era dono da música e que a música é sua. Por que que eu digo presunção? Porque se você precisar usar o registro para entrar com ação, para provar que uma música é sua, você vai ter que usar outros meios de prova também, tá? Mas tem que fazer registro. Biblioteca Nacional, Escola de Música do Rio de Janeiro, cartório da sua cidade. Combinado? Vou para a segunda coisa que o compositor faz que ele não deve fazer. Posso ir para a segunda? Entenderam? Escrevam, entendi. Entendi, entendi. Vocês ficam fazendo perguntas e eu fico preocupada, porque eu tô aqui falando e eu sei que para digitar vocês não estão prestando atenção no que eu tô falando. E tem que prestar atenção no que eu tô falando, porque daí quando termina o cafezinho, vocês vão no inbox e me fazem a mesma pergunta, eu tenho que ficar escrevendo. Assiste a live que eu fiz hoje, assiste a live que eu fiz hoje, assiste a live que eu fiz hoje. Entendido? Beleza. Vamos para a segunda coisa. Segunda coisa, não serve, envio de e-mail não serve como registro. Só serve como registro que eu falei aqui, fazendo música. Segunda coisa que os compositores fazem e que eles não devem fazer: resposta de música. Música de homenagem a outra música. Citação de artista em música, citação de nome de marca em música. Por que que vocês não devem fazer isso? Porque os nomes, depois que eles são registrados, os nomes artísticos, eles viram marcas registradas. Os nomes artísticos, as marcas, tá? De cigarro, de carro, de bebida, isso tudo é marca registrada. Tem um dono. O princípio é o mesmo. As pessoas não podem usar trechos da sua música em outras músicas. Você não pode usar marcas das pessoas nas suas músicas, tá? Mas, Bruna, e se eu quiser fazer uma homenagem? Muito cuidado, porque às vezes você acha que é uma homenagem, mas a pessoa homenageada ou a marca pode não achar a mesma coisa. Se a marca, por exemplo, estiver fazendo uma campanha de divulgação em cima de alguma coisa e um artista gravar uma música que cita o nome da marca e isso atrapalhar alguma campanha de divulgação de produto dessa marca, eles podem requerer danos materiais, patrimoniais à campanha que eles estão fazendo. Eu vou citar um caso, por exemplo. Vamos supor se na época que a Camaro amarelo foi lançada, a Chevrolet e a GM estivessem lançando um carro novo. Vocês entendem que não foi o caso, mas que o fato de todo mundo estar falando do Camaro poderia ter atrapalhado as campanhas do carro novo da Chevrolet e da GM.
Então, se a marca se sentir lesada de alguma maneira, você pode achar que é uma citação simples e a marca pode achar que não. A marca é uma propriedade industrial. Então, quando vocês citarem nomes de pessoas famosas, que são considerados marcas, e marcas famosas nas músicas, tem que tomar muito cuidado e assumir o risco da marca ou da pessoa não gostarem e não considerarem a mesma coisa que você está considerando, como homenagem ou coisa parecida. Respostas de músicas, tem que tomar cuidado para a sua resposta não ser um plágio. O que é o plágio? É quando uma música existente, pré-existente, é copiada em outra música e essa segunda música adquire dividendos patrimoniais, certo? Se você mencionar uma música dentro de outra música, você pode estar cometendo plágio e tem que pedir autorização antecipada para isso. Eu vou citar um exemplo que vocês podem procurar na internet e vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Mano Walter tem uma música chamada Não Deixo Não, que cita, antes de entrar no refrão, no pré-refrão, a frase vá pro inferno com seu amor, que é uma clara menção da música famosa Vá pro Inferno com Seu Amor, de autoria do Meirinho, editada na Peer Music, certo? Quando os autores fizeram essa música e mencionaram a frase Vá pro Inferno com Seu Amor, com o intuito de fazer alusão à música, o compositor da Vá pro Inferno com Seu Amor teve que ser trazido à autoria da música. Se vocês procurarem esse vídeo do Mano Walter no YouTube, vocês vão ver que lá estão todos os compositores da 5 Hits e o Meirinho na autoria. E ele tem uma porcentagem como música incidental. Vá pro Inferno com Seu Amor. Então, gente, 8 compassos, balela, não existe isso. Se você mencionar uma música dentro da sua música, com o intuito de fazer com que as pessoas lembrem daquela música famosa, você já está cometendo plágio. Não tem esse lance de 8 compassos. Se as pessoas lembrarem da música famosa, você já é obrigado a pedir autorização dos compositores e das editoras da música original e provavelmente eles terão uma porcentagem dentro dessa sua música. Então não pode fazer versões de músicas internacionais sem pedir autorização antes, não pode registrar essas versões. Nós temos 2 lives sobre esse tema postadas lá no meu canal do YouTube, tá? Não pode fazer homenagem se isso implicar em lembrar da música original, porque você está cometendo plágio. Não pode citar nomes de músicas famosas, pessoas famosas e marcas famosas, com o intuito de fazer homenagem ou alusão. A marca vai vir em cima de mim se eu fizer isso? Talvez não venha. Mas se você causar um prejuízo para a marca de qualquer maneira, você vai ser notificado e vai responder por danos materiais, certo? O entendimento de utilização de nomes de pessoas famosas, nomes de marcas famosas e alusões a músicas famosas é o mesmo entendimento que a gente usa para o uso da sua música em outras músicas. Se põe no lugar. Se você fosse o autor daquela música famosa, se você fosse a pessoa famosa, você ia gostar de ser mencionado na música? Você tem que entender isso, tá? Não pode fazer nada que mencione marcas e outras músicas na sua música sem autorização. Pessoal, a live de hoje são 4 coisas que os compositores fazem e que eles não devem fazer. Esse é o nosso tema. Vocês estão fazendo perguntas sobre outros temas, não serão respondidas. Segunda coisa que o compositor faz, não deve fazer: usar marcas famosas, pessoas famosas, fazer alusão às músicas, fazer música de homenagem, fazer versão, sem pedir autorização dos compositores ou dos homenageados. Estão entendidos em relação a isso? André Neves está perguntando o seguinte: você não acha que quando o artista tem interesse na música, o staff dele não consegue negociar isso com as marcas? Acaba sendo um marketing que atinge muita gente. André, se o artista negociar isso com a marca, é uma coisa. Se o artista gravar a música e não negociar com a marca, e a marca se sentir lesada, ela vai processar o artista e vai processar você. Então, é um cuidado
a mais que você vai... Uma preocupação a mais que você vai ter que ter, um cuidado a mais que você vai ter que ter com a sua música. Não deixar o artista lançar sem utilizar. Eu já mencionei na live de versões um compositor nosso que usou uma música famosa numa música dele, passou pro artista famoso, o artista famoso gostou da música, aí a gente pediu para segurar o lançamento, que a gente ia pedir autorização para o compositor da música internacional. O artista não segurou, o nosso compositor foi notificado e ele teve que ceder 100% da versão dele em favor da música original, porque o artista gravou a música, lançou na internet sem autorização e o nosso compositor foi notificado, porque quem fez a letra da música não foi o artista, foi você, André. Então, é um cuidado duplo que você tem que ter. Além de se preocupar com a sua carreira, se preocupar se o artista vai entrar em contato com a marca para pedir autorização, tá? Então, combinado, pessoal? Vocês entenderam a segunda coisa que o compositor faz que ele não deve fazer? Primeiro, considerar cadastro da sociedade do ECAD como registro. Segundo, usar marcas famosas, nomes famosos, trechos de músicas, fazer homenagens, respostas de músicas e versões sem pedir autorização do compositor da música original ou das marcas. Entendido? Quero ler aí. Entendido. Sim, entendido, entendido, entendido. Eu vou passar para a terceira coisa. Entendido? Beleza. Terceira coisa que os compositores fazem que não se deve fazer. ISRC de guia. Eu expliquei muito, eu acredito que eu tenho uma grande parcela de culpa nisso, porque eu fiz muitos vídeos sobre ISRC, inclusive vamos fazer podcast sobre ISRC, vamos fazer cafezinho específico sobre ISRC, e eu expliquei muito sobre o ISRC, que é a codificação, que diz todas as pessoas que fazem parte de determinada gravação. Eu acredito que eu tenho uma parcela de culpa nisso, porque eu ensinei vocês que o ISRC é importante e vocês começaram a fazer ISRCs. Pessoal, o compositor não faz ISRC. Quem faz ISRC é o artista, ou a gravadora, ou o produtor fonográfico que fez investimento na gravação da faixa, do single, da faixa do álbum, da música que vai ser lançada nas rádios. Se a sua música for inédita, você não faz ISRC de guia, certo? A guia é apenas um áudio demonstração que você paga um prestador de serviço para fazer, para você mostrar a sua música, para o artista ter uma ideia de como são as suas músicas. Se você não for o artista, não for o intérprete dessas músicas, se você não for lançar essas músicas oficialmente como artista, você não faz ISRC. Não se faz ISRC de guias. Outra coisa, artista vai lançar a música, você liberou a parte autoral, beleza. Chegou no ECAD, o artista não fez o ISRC. BC, eu quero fazer o ISRC porque o artista não fez. Não pode. O compositor não faz ISRC. Quem faz ISRC é o proprietário da gravação. Você não é proprietário da gravação. Então, você não pode fazer ISRC nem se o artista não tiver feito. O que você tem que se preocupar é se o artista está lá no cadastro da sua obra, no ECAD, como referência de intérprete. Se ele não fizer o ISRC, a parte autoral você vai receber do mesmo jeito. Não precisa se preocupar com isso. Eu vejo muitos compositores fazendo perguntas sobre ISRC depois que faz guia. E depois que o artista grava, o compositor fica desesperado porque quer fazer o ISRC. Compositor não faz ISRC, a não ser que ele seja o intérprete da música que vai ser lançada e ele esteja custeando a divulgação dessa música nas rádios, nas TVs, nas plataformas digitais. Compositor não faz ISRC e vocês se preocupam muito em fazer o ISRC. Eu quero saber, Juan Melo, em que caso você acha que o compositor é um produtor fonográfico? Em que caso você acha isso?
Compositor é compositor. Mostrou a música pro artista, o artista tem que escolher o produtor fonográfico dele. Compositor, acabou o trabalho do compositor. Convenceu o artista que tem que gravar, recebeu o valor da liberação da exclusividade, cadastrou no ECAD, botou referência, vai para outro artista. O compositor não tem que se preocupar com esse pós-gravação. Quem tem que se preocupar com isso é o artista. O compositor só faz ISRC se ele for o intérprete da música. E vai lançar essa música nas plataformas como artista. Se o compositor for somente o compositor e tá aí acompanhando o fato do artista fazer o ISRC, não faz ISRC. Outra coisa que eu vejo muito é vocês ficarem pressionando o artista depois a mandarem o número do ISRC para vocês. Não vão se queimar no mercado à toa, gente. Depois você liberou a música, o artista falou que vai gravar, você já emitiu a liberação, já recebeu o valor da liberação, já recebeu a exclusividade, deixa o artista fazer o trabalho dele. Não tem que ficar incomodando o artista no WhatsApp, perguntando o ISRC, e aí quando que vai ser o lançamento, e aí o ISRC, e aí quando que vai lançar, e aí já lançou, e aí vai lançar, não vai lançar. Ó, eu ando recebendo notícia de artistas que vocês estão fazendo isso, é muito chato, e vocês vão ser bloqueados e com razão, hein? Se o artista ou o produtor não fizerem o ISRC, o que podemos fazer? Nada, nada. Você vai cadastrar a música no ECAD e vai informar no cadastro da sua obra o artista como referência só. Se ele não fizer ISRC, com isso você vai receber o autoral do mesmo jeito. Mesmo sem ISRC, o compositor recebe das plataformas digitais? Recebe, Juan, contanto que você esteja numa editora e a editora tenha cadastrado suas músicas na back-office. É o que eu sempre falo para vocês. Eu faço os vídeos sobre as funções da editora, vocês não assistem. Fiz live semana passada sobre editora. Tá lá no YouTube a live completa. Tem algumas arrecadações, se vocês não tiverem editora, vocês não recebem. Uma delas é das plataformas digitais. Porque vocês têm que cadastrar a sua música no banco de dados da back-office. E quem tem acesso ao banco de dados dessa empresa são as editoras. Compositor, pessoa física, não tem acesso. Sociedades não têm acesso. Então, se você não cadastrar os dados da sua obra, do intérprete que gravou sua obra, na back-office, você não recebe das plataformas digitais. Se ela estiver cadastrada corretamente na back-office, estiver nas plataformas, a hora que o Spotify, Deezer, Apple Music informar que a sua música tocou, se ela estiver cadastrada na back-office, você vai receber. Se ela não tiver cadastrado na back-office, você não vai receber. Então, não precisa do ISRC para isso, gente. Entenderam, pessoal? Quero mudar da OBC para sua editora. Ju, não tem nada a ver uma coisa com a outra. OBC é sociedade, minha editora é editora de música. Elas cumprem papéis diferentes. Então, você quer mudar da OBC para Socim, porque é a sociedade que eu represento? Beleza. Mudar da OBC para editora? Não tem como. Você precisa das duas para trabalhar, da editora e da sociedade. BC pediu um modelo de liberação, nada até agora. Cantor Gley Araújo, depois da semana da composição lucrativa, modelo de liberação só dentro do curso compositor profissional, tá? Eu não sei onde você pediu esse modelo de liberação, mas a gente não cede aqui nas lives e por mensagens de redes sociais. O que é ISRC? ISRC é um código que significa International Standard Recording Code, que em tradução livre é o código da gravação. Quem gera esse código da gravação? Gravadora ou produtor fonográfico, no caso de produtos independentes, que não tenham gravadora. O ISRC deve ser gerado por quem investiu na gravação da faixa. Se o artista que estiver pagando, ele que tem que gerar. Se for o escritório do artista, é o artista que tem que gerar. Se for um empresário e estiver no contrato do empresariamento de artista e empresário, o empresário gera. Se for gravadora, a gravadora gera. Compositor não gera ISRC. E no ISRC, Adriano, estão todos os dados das obras,
e utilizadas na gravação, e dos músicos, do artista, participações especiais, tudo pro ECAD saber quando tocar nas rádios, nas TVs, tudo que gera direitos conexos, que são direitos de artistas, intérpretes, gravadoras, não são os autorais separado. Quando gera direitos conexos, o ECAD só sabe quem tem que pagar através do código do ISRC. Se a gravação não tiver ISRC, o ECAD verifica que a gravação tocou nas rádios, mas não paga intérprete, gravadora e músicos acompanhantes. Mas paga o autoral normalmente se no cadastro da sua obra no ECAD você tiver colocado esse artista como referência. Se vocês entrarem em contato com a sociedade de vocês, qualquer sociedade sabe o que isso quer dizer, referência. Ok? Depois eu respondo as perguntas demais. Vamos continuar o nosso tema do cafezinho. Entendido, né, pessoal? Primeira, nós estamos falando hoje sobre as 4 coisas que os compositores fazem que eles não devem fazer. A primeira delas é considerar o cadastro na sociedade, no ECAD, como registro. O cadastro não serve como registro. Se você entrou agora na live, depois assiste a live completa que eu vou postar no YouTube para você entender melhor. Segunda coisa que o compositor faz que ele não deve fazer: mencionar marcas famosas, pessoas famosas sem autorização, porque marcas também são protegidas pela Lei de Propriedade Industrial. Mencionar músicas, fazer respostas de músicas, homenagens, mencionar trechos de música sem pedir autorização dos compositores e das editoras das músicas originais. Isso é plágio, tá? Tem tipificação criminal para isso, é muito grave, então não se deve fazer menção de músicas, trechos de músicas, títulos de músicas, sem pedir autorização da editora da música original. Quando eu falo título de música, pessoal, são músicas famosas, tá? Então, se você fizer uma música numa clara alusão àquela música famosa, você tem que pedir autorização da editora e do compositor da música original para isso e trazê-los para a autoria da música. Eles vão ficar com uma porcentagem da sua música, tá? Terceira coisa, eu já falei 2. A terceira coisa é fazer o ISRC. O compositor não deve fazer ISRC. O compositor não faz ISRC nem de músicas gravadas por outros artistas, nem de guias. Quando se faz uma guia com guieiro, não se faz ISRC de guia. O ISRC só deve ser feito se a música já for gravada por um artista, e quem faz ISRC é o artista. Aí, nos casos, vocês estão perguntando, tá, mas eu gravei a minha música, eu sou intérprete. É claro que você deve fazer esse ISRC, né? Estou falando dos demais compositores que não são artistas e que querem fazer o ISRC da guia, quer fazer o ISRC da música que ele liberou para o outro artista no lugar do artista. O compositor não faz esse ISRC. Quem tem que fazer é o artista. ISRC é um código que o ECAD verifica através desse código os dados de todas as pessoas que participaram daquela gravação. Não é da autoria, da gravação, tá? E quarta e última coisa para eu ler as perguntas de vocês é o seguinte, e vai ter um podcast só sobre isso, lá no podcast da ABC, A Melhor Profissão do Mundo. Se você ainda não segue, brunacampos.com.br/podcast, tá? Acessa, quem não conhece podcast, uma coisa maravilhosa de se assistir, vale muito a pena. Assina o podcast, tem todas as plataformas de áudio. Se você tiver Deezer, tem lá, Spotify tem lá, SoundCloud, Google Play, todas as plataformas de podcast tem. Você pode achar por Bruna Campos ou por A Melhor Profissão do Mundo, que é o nome do podcast, onde semanalmente nós falamos estratégias para compositores, músicos e artistas viverem de música, certo? E lá os temas são abordados de uma maneira mais destrinchada. E eu sempre tenho profissionais dividindo a bancada comigo. Atualmente, Givago, que é compositor, intérprete, faz guias e tem uma atuação aí, trabalha comigo na Rede Pura. E Flavinho Coelho, que é músico profissional desde menor de idade, já viajou muitos anos com o João Bosco e Vinícius, já gravou Bem Sertanejo, já gravou uma galera e tá fazendo essa primeira temporada de podcasts comigo, tá? Quem não tá nos podcasts ainda, por favor, ouça brunacampos.com.br/podcast. E sobre a quarta coisa que os compositores fazem, que eles não devem fazer, eu vou gravar um episódio só sobre isso no podcast, que é
subir guias de música no Spotify. Vocês fazem muito isso. Vocês pegam a guia, que vocês contrataram o guieiro para fazer a guia, aí vocês sobem a guia no Spotify, no Deezer, na Apple Music. E eu queria entender por quê. Por que vocês fazem isso? Pessoal, quando vocês gravam uma guia, vocês contrataram o profissional, tudo bem, vocês bancaram essa guia, tá? Esse áudio é de vocês. Vocês vão passar para os artistas. Tá tudo certo, até aí. Para postar a guia nas plataformas digitais, você tem que considerar que essa guia, ali quando ela entra na plataforma, ela virou uma gravação. Vou falar bem devagar para vocês entenderem. Quando vocês pagaram o guieiro para fazer a guia, o guieiro mandou para vocês um áudio, voz e violão, ou instrumental, produzida, não sei, você que pagou esse serviço. E aí você pega aquele áudio, ele serviria para quê? Para você encaminhar para os artistas e para os produtores, por WhatsApp ou por e-mail, para eles ouvirem a sua música inédita e dizerem se querem gravar ou não. Certo? Beleza. Quando você sobe essa gravação para o Spotify, ela vira um fonograma. O que eu quero dizer sobre isso? Dentro desse fonograma, pro Spotify, na hora que você estiver subindo, você tem que informar intérprete. E você tem que fazer ISRC dessa produção. E isso vai ter rendimentos para o intérprete, que no caso é quem? É você? Não, né? É o guieiro, tá? O guieiro, muitas vezes, eles têm trabalhos artísticos, tanto como produtor fonográfico, quanto músico, como intérpretes. Tem muitos guieiros que são artistas, que lançam seus próprios CDs e sobem esses áudios para as plataformas digitais para vender. Quando você pega uma guia, tô falando bem devagar, pessoal, que isso é uma coisa bem grave, por isso que eu deixei por último, para usar os meus 10 minutos aqui do restante, antes de começar a responder perguntas, para explicar isso para vocês. Quando vocês pegam essa guia e sobem para as plataformas digitais, vocês deveriam ter um contrato com um guieiro de intérprete, onde você é o produtor fonográfico, você seria a gravadora, no caso, e você está subindo a interpretação desse guieiro para as plataformas digitais, e esse guieiro passa a ser artista. Não tem como você subir um projeto sem um nome de um artista. Você tem que pedir autorização do guieiro para isso. E o guieiro pode dizer: não quero que essa minha interpretação esteja disponível no Spotify. Ele tem direito de dizer isso. Mas, Bruna, eu paguei para fazer a guia. Não interessa. Você pagou para fazer a guia, mas a voz que está ali foi colocada como o único objetivo de você pegar essa guia e passar para os artistas e para os produtores entenderem como é a sua música. É uma demo, é uma demonstração da sua música, para que eles decidam por gravar ou não gravar. Esse é o objetivo da guia. O objetivo da guia não é você postar, publicar essa música no Spotify para todo mundo ouvir isso, tirando artistas e produtores. O guieiro, quando faz aquele áudio, às vezes ele faz vários por dia, e se ele fosse o intérprete oficial, talvez ele não gravaria aquela música, e talvez ele não faria aquela produção simples como ele fez, que é resultado do valor que você paga para ele, né? Ou uma produção simples, ou uma produção mais elaborada. O guieiro tem o direito de dizer se quer que essa guia seja postada nas plataformas digitais, com a voz dele, que não é de sua propriedade, mesmo que você tenha pago essa guia. A partir do momento que ela entra nas plataformas digitais, quando as plataformas pagam as execuções desse fonograma, uma parte desse valor tem que ir para o intérprete. E se você subiu essa música para as plataformas digitais sem um contrato de intérprete com o guieiro, isso é um problemaço, porque você fez uma coisa irregular. Você subiu uma guia nas plataformas digitais sem autorização do intérprete que está cantando a música. Certo, pessoal? Vocês que têm guias postadas no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais,
Confirmem com o guieiro se era de interesse dele, se ele não se opõe a vocês postarem essas guias nas plataformas digitais e guardem isso por escrito, porque isso pode dar problema. Hoje eu conversei com uma guieira e ela falou que ela fez uma guia e a guia foi postada nas plataformas digitais. Quando ela teve acesso, ela pediu para o compositor remover essa guia das plataformas, porque ela tem um trabalho como intérprete nas plataformas. E ela, no trabalho dela, no projeto dela, ela não gravaria aquela música. Ela canta MPB e a guia foi de sertanejo. E o compositor disse que, pelo contrato que ele fez com a plataforma, ele estava proibido de tirar essa música das plataformas. Isso não existe. Se o guieiro notificar você para você tirar essa guia do Spotify, do Deezer, etc., você tem que retirar essa música. A gente chama de take down. Tem que fazer o take down da música, tá? Então, gente, a quarta coisa, talvez a mais importante que eu tenha dito, entre as 4 que vocês fazem, não a mais importante, acho que todas as 4 que nós conversamos aqui são muito importantes, mas atentem, plataformas digitais não são lugar para guias. Plataformas digitais são lugares para músicas produzidas e gravadas por artistas. Não tem sentido nenhum você postar essa música no Spotify, até porque o artista não vai procurar por músicas inéditas lá. Pela qualidade da sua guia, que não deve ser a qualidade exigida pelas plataformas, questão de áudio mesmo, de qualidade de som, a sua música não vai figurar nas playlists editoriais. Então não faz sentido postar guias nas plataformas digitais, certo? Então, se você estava fazendo isso até hoje, pare de fazer, porque não pode postar guia sem autorização do guieiro. O guieiro é intérprete nesse caso, ele tem que entrar no ISRC, ele tem que receber uma parte dessas vendas, tem que ser repassado, tem que fazer um contrato com ele a respeito disso, tá? É muito mais complicado do que vocês acham. A música é minha, eu coloco ela onde eu quiser. Não, a música é sua, você fez a guia para passar para os artistas e para os empresários e para os produtores musicais por WhatsApp. O guieiro não fez isso aí para você postar nas plataformas digitais. A não ser que tenha sido explícito na negociação de vocês, mas tem que ter um documento dizendo quanto é que você vai passar para ele caso a sua música tenha execuções nas plataformas, que ele tem direito a uma parte, que seria a parte dos direitos artísticos dentro desse fonograma. Entendido, pessoal? Então, 4 coisas que os compositores fazem que não se deve fazer. E algumas delas vão gerar episódios de podcast separados estritamente para a gente tratar sobre esse assunto. Então siga o brunacampos.com.br/podcast. Esse endereço tem as principais plataformas para você achar o podcast lá e assinar e receber os episódios toda semana. Toda quinta tem um podcast novo. Considerar cadastro de música, de obra na sociedade através do ECAD, ou no ECAD através da sociedade, como registro de música. Vocês fazem isso. Cadastro via sociedade não é registro, não serve como registro, tem que fazer registro. Se você está entrando na live agora, assiste a live desde o começo que eu expliquei cada um desses 4 separadamente. Segundo, mencionar marcas famosas, nomes famosos, fazer respostas de músicas, homenagens e versões, mencionar músicas, tudo isso sem autorização. Vocês não devem fazer nada disso sem autorização, certo? Terceiro, gerar ISRC. O compositor não faz ISRC. Quem faz ISRC é artista, gravadora, produtor fonográfico, certo? Cada um na sua hora, por exemplo. Se o artista for artista independente, ele pode fazer o próprio ISRC ou passar para um produtor fonográfico fazer e ficar responsável por essa gravação. Vocês, compositores, não fazem ISRC, a não ser que vocês sejam artistas. Vocês vão lançar essa música autoral como artista. E quarto, não se posta guias de músicas nas plataformas digitais sem autorização do guieiro. Guieiro, nesse caso, é intérprete e recebe com você os valores
resultantes da execução dessas músicas nas plataformas digitais. Entendido? Eu vou ler as perguntas agora, vamos lá. A minha declaração de obra na minha sociedade autoral não vale como registro, é isso? É isso mesmo, Ernesto, não vale como registro, é um cadastro da sua obra. Esse cadastro ele pode ser substituído por outro com outra data mais atual, então ele não serve como prova de anterioridade. Eu tenho algumas composições, serei intérprete delas. Qual seria o passo a passo? Pós-registro e gravação, por gentileza. Thelma, não tem como eu te dizer o passo a passo. Você teria que estar no curso Compositor Profissional para te ajudar nisso. Aqui pelo Instagram não dá para eu dizer tudo o que você tem que fazer. Mas vamos lá, se tem algumas composições, você vai ser intérprete. É tanta coisa, Thelma. Se for autoria própria, você tem que cadastrar essas obras no ECAD, com você como referência de intérprete. Tem que fazer o ISRC, porque você vai precisar do número do ISRC para subir essa música para as plataformas digitais. Não usa o ISRC da agregadora, tá? Usa o ISRC que você gerou através da sua sociedade. E é isso. Tem muita coisa, Thelma, mas eu não consigo te responder pelas redes sociais, tá? Compositor grande registra todas as músicas que envia ou apenas depois que alguém demonstrar interesse? Cada compositor tem um procedimento. Geralmente os compositores grandes, eles editam as músicas, tá? É muito difícil um compositor grande que não tenha uma editora que cuida das músicas deles. Então eles compõem, passam os dados para a editora faz o contrato de edição e a editora cuida do resto. Cadastro no ECAD, cadastro na back-office. Então, o compositor grande não faz registro mais, ele já está em outra fase, ele costuma fazer a edição. O que é back-office? Sueli, back, B-A-C-K, office. O-F-F-I-C-E, uma palavra internacional, back-office. Back-office é uma empresa que foi contratada há muitos anos pela UBEM para criar o banco de dados que receberia o relatório de todas as plataformas, os relatórios de vendas de todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple Music, são mais de 40, tá? A gente cita as 4 que tem mais assinantes, mas são mais de 40 plataformas digitais. A back-office recebe os relatórios de venda de execuções de músicas dessas plataformas para pagar para as editoras repassarem para os compositores. Por que editoras? Porque as editoras bancaram as majors mais prioritariamente Universal, Warner, Som Livre e esqueci alguma, Sony, bancaram a construção e a estruturação desse grande banco de dados que recebe esses relatórios gigantescos das plataformas digitais. Hoje nós temos serviços como a Abramos Digital e outras empresas aí que têm acesso a back-office, mas também atendem editoras. Nenhum dos serviços, até onde eu sei, atende compositores pessoa física. Então, para você cadastrar sua música na back-office, tem que estar vinculado numa editora, para a editora fazer esse cadastro. Não desesperem, isso é necessário quando a sua música for gravada e lançada nas plataformas digitais. Aí sim, por isso que eu falo que sempre que a sua música está gravada, você aí sim, nesse momento, precisa de uma editora para você fazer esses cadastros, tá? Então, é back-office. Caso seja feita uma nova gravação de minhas músicas infantis, ela terá outro ISRC? É isso mesmo? A Mari Brito lançou as músicas dela infantis e fez os ISRCs. Gravações já profissionais, né? Que vão ser lançadas como músicas infantis aí nas plataformas digitais. Cada gravação, um ISRC diferente. Então, a mesma música, a mesma obra composta pelo compositor pode ter inúmeros ISRCs, centenas, milhares, se tiver várias gravações.
Fez uma gravação, voz e violão, um ISRC. Fez uma gravação, voz, violão, algum instrumento, outro ISRC. Mudou qualquer coisa na gravação, tem que fazer outro ISRC. Cada ISRC é vinculado a uma gravação. Se mudar qualquer coisa na gravação, pôs público, um ISRC. Sem público, outro ISRC. Tá? Com introdução, um ISRC. Sem intro e botei flauta, outro ISRC. Foi gravado por outro artista, outro ISRC. Cada gravação tem um ISRC diferente. No tema da referência de música aos artistas, na música da Marília Mendonça, Se Amar Assim For Brega, me chama de Marília Mendonça ou de Falcão. Falcão, então, foi citado como referência. Foi citado. É isso que eu falo para vocês. Até onde que vai o poder fazer isso? Até onde o artista se sentir ofendido, né? Você tá falando que o Falcão é brega. A gente sabe que é, né? Não é demérito nenhum. Eu adoro música brega, inclusive. Mas tem que tomar cuidado. Eu não sei se no início de carreira vocês sabem dosar muito isso. Tomar cuidado para não ofender, não ferir a integridade de ninguém na música, certo? Eu tenho uma canção que cita o Instagram. Não vejo problema nenhum nisso, se citar de maneira positiva. Lembrando que às vezes pro artista, se a campanha que ele for fazer for de YouTube, o artista não vai gravar sua música. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem Instagram no título da música. Aí o artista quer trabalhar um vídeo no YouTube. Eles são concorrentes, você sabe, né? Então nem sempre citar uma marca dentro da sua música é um bom negócio para você. Você limita um pouco o trabalho do artista com a sua música. Citando o artista, pedindo autorização a ele, ele recebe? Não, Lara, não recebe. Bom, a não ser que ele diga. Vocês lembram da música do Fábio Assunção? Que saiu aí no carnaval de 2019? O Fábio Assunção chamou os compositores e eles tiveram que passar a renda da música para uma entidade, né? Procurem no Google depois para vocês verem. O Fábio Assunção podia ter processado os caras, mas ele falou, beleza, vou deixar a música em circulação, mas vocês vão passar, vocês não vão ganhar dinheiro com essa música, vocês vão passar toda a renda para essa entidade aqui. Eu posso criar o ISRC como serviço para quem quer distribuir digitalmente suas obras? Não pode, Gabriel. O ISRC deve ser gerado pelo dono da gravação, tá? Quando você gera ISRC, você passa a ser responsável por essa gravação. Eu acho muito arriscado você fazer isso, porque eu vou citar um exemplo que aconteceu com a gente no nosso selo. Eu fiz um ISRC e a dupla, ela teve uma formação anterior, a dupla intérprete desse fonograma. E quando a gente foi cadastrar o coletivo, quando a gente vai cadastrar uma banda ou uma dupla dentro do ISRC, pessoal, a gente faz um cadastro de coletivo dele dentro do ECAD. Aí a gente coloca o coletivo assim, Maiara e Maraísa. Aí dentro do coletivo a gente puxa o cadastro da Maiara e puxa o cadastro da Maraísa e cria esse coletivo, Maiara e Maraísa, tá? Aí quando a gente for fazer o ISRC, a gente põe o código desse coletivo. É mais fácil do que eu ficar cadastrando a Maiara e a Maraísa no ISRC. Essa dupla, ela teve uma formação anterior e eu não sabia. A hora de botar a dupla no ISRC, que eu fiz no meu selo, eu botei o código de um dos intérpretes que não era mais a dupla, que já tinha saído. Quando os retidos caíram, cada intérprete recebeu R$5.000. Só que um intérprete era o correto da dupla e o outro não era. Entendeu, Gabriel? Aí o que aconteceu? A hora que eu fui pedir o ajuste de créditos, que era tirar do intérprete errado e passar para o certo, porque eu tinha colocado a dupla errada, o ECAD diz para mim que a norma é o seguinte: se o erro foi por conta do produtor fonográfico, no caso meu selo, eu bancaria esse prejuízo, tá? Então, o artista errado que recebeu R$5.000, ele não foi descontado, ele ficou com 5.000.
O ECAD descontou 5 mil do produtor fonográfico, no caso eu que fiz ISRC, e repassou para o artista certo, tá? Então, quando o erro é proveniente de uma ação do produtor fonográfico ou omissão, o produtor fonográfico que arca. Se você receber as informações de um ISRC, faltando um músico, e você não sabe, prestou esse serviço, fez no seu código, aí você vai receber como produtor fonográfico, e a hora que o músico perceber que não tá naquele fonograma, ele vai falar, opa, mas espera aí, eu toquei baixo nesse fonograma. Aí a sociedade dele vai pedir a inclusão dele, um ajuste de créditos, e se a faixa tocou muito, rendeu 10, 20, 30 mil reais, você vai arcar sozinho com essa omissão. Entendeu a responsabilidade de fazer um ISRC? Por isso que a gente não pode fazer ISRC de música que a gente não é responsável, não cuida. Porque aí você já vai entrar prestando um serviço, cobrando quanto, Gabriel, para fazer um ISRC? Quanto você iria cobrar para fazer um serviço desse? Aí você tem um prejuízo nessa amplitude? Não vale a pena, né? Fazer menção do título de um filme, como, por exemplo, A Noviça Rebelde, gera esse mesmo problema de direito de marca? Com certeza, tá? E não faça, porque as marcas internacionais, elas são ainda muito mais rígidas em relação a isso. Eu tô lendo as perguntas, pulando as que não tem a ver com o tema de hoje, as 4 coisas que os compositores fazem que não deveriam fazer. Pro funk funciona da mesma forma, Bruna? Tudo que eu digo aqui, Renar, é para qualquer estilo musical, é para música, no geral. Subir guia. Não é a agregadora que sobe? Exatamente, senhora Mari. Mas quem é que pede? Se for o compositor, não deve subir guia nas plataformas digitais. Pode postar no YouTube a guia? No seu canal para divulgar o seu trabalho? Vocês têm que pensar se vai gerar algum efeito benéfico para você, né? Pessoal, então acho que tá super mega hiper explicado. Muito obrigada, repassa as informações para os colegas. Quem tiver dúvida e ficar batendo boca com vocês aí nos grupos que vocês estão errados, fala para vir assistir a live. A live vai ficar disponível no YouTube também, como sempre, tá? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Espero ter explicado de maneira efetiva. Muito obrigada.